Hello, creio, paz do Senhor, tudo bem? Sejam bem-vindos à segunda aula de inglês com a Liv. Tô um pouquinho diferente, mas eu continuo sendo a Teacher Lives. Meu cabelo foi com Deus. Mas eu tô igual, minha mente de teacher tá a mesma coisa. Nessa aula a gente vai aprender mais sobre o cristianismo in English, please, porque é o cristianismo que me deu a base para começar aqui o inglês com a Liv. Se não fosse Deus, eu não estaria aqui hoje. Hoje a gente vai aprender a linguagem cristã no inglês, né? Mais o verbo to be e tal. Essa é a ordem do que a gente. Acho que essa é a ordem que a gente vai aprender, né? A gente vai aprender o verbo to be no past tense na aula passada. A gente aprendeu o present tense, que foi no presente, e nessa aula vai ser no passado. A gente aprendeu os nomes do creio, que eu sei que tem muito nome no creio que é inglês, e eu sei que tem gente que não sabe pronunciar, que não sabe o que é, não entende, e hoje vocês vão aprender. A gente vai aprender sobre Bíblia e igreja, tudo em inglês. Então, shall we begin? Vamos para o primeiro assunto, que é o verbo to be no past tense. Eu montei a mesma tabelinha aí para vocês, do jeito que estava na aula passada. I was, you were, we, he, she, it was, we were, you were, they were. Ok. A gente pode perceber que no passado tem só duas formas, o was e o were. Então fica bem facinho. Só lembre que o you é o único pronome que se fala da mesma forma, tanto para singular quanto para plural. Podem ver aqui na primeira tabela e na segunda tabela. As duas têm you, porque o you ele usa no singular e também no plural, para falar tipo você e vocês. Então, mesmo sendo no singular, a gente vai usar o were para não ficar muito cedo. A gente não fala you was, a gente fala you were, tanto para você era quanto para vocês eram. Assim como a gente usa o are no you também lá na aula passada. É praticamente isso, gente. Na primeira tabela varia entre was, were, was, e na segunda tabela só tudo were. Então é bem fácil. Aqui eu coloquei algumas frases de exemplo que eu criei. São frases de exemplo sobre o cristianismo, já que a aula é sobre isso. Então, o primeiro exemplo é I was nothing, but he gave me everything. Eu não era nada, mas ele me entregou tudo. Uma frase que é bem cristã, né? A gente pode perceber o I was nothing, que nem estava lá na tabela, né? I was nothing, he gave me everything. Lucifer was an angel, but he chose to fall. O Lúcifer era um anjo, mas ele escolheu cair. Ali, o Lucifer was, foi he was, de he, né? Porque Lucifer é ele. Então, he was an angel. A gente pode usar também he was an angel, but he chose to fall. E a última, you were a slave, sin slave, but God made you free. Você era um escravo, escravo do pecado, mas Deus te libertou. You were a slave. Tá vendo? You were a slave. Tipo, a gente pode entender essa frase como você era escravo ou como vocês eram escravos. Muito fácil, nem precisei tomar tanto tempo assim no verbo to be. Porque assim, é bem facinho, eu espero que vocês tenham entendido bastante já desse assunto. E a gente já pode partir pro próximo. Os nominhos em inglês do Creio. Eu acho que a maioria dos nomes, quem deu foi o meu querido chefinho, né? Que ele ama colocar coisa em inglês. Só manda, tem vezes que ele manda mensagem misturando inglês com português. Então, eu não esperava menos dos nomes do Creio. O Creio Creative Team é o time criativo do Creio, famoso C2T, que é uma startup maravilhosa. O Creio Talks, que são as conversas Creio, é um podcast maravilhoso que já está no Spotify e você pode ir lá assistir, já ouvir. O Bible Squad, que é o Esquadrão Bíblico, que eu acho que foi coisas do Creio Olympics, lá do ano de 2021, eu acho que foi, ou foi da EBD, foi uma coisa assim. O Creio Broadway, que é uma pauta do Creio Alerta, uma pauta? Né? É uma partezinha do Creio Alerta ali, que a gente aborda sobre filmes, séries, o mundo dessa fama aí de filmes e séries. Praticamente é cinema, gente. E todas as notícias que a gente escolhe são bem interessantes, são bem atuais. Então, o Creio Broadway, ele é um quadro, assim, uau, incrível. O EBD Gaming, que é EBD Jogos,
O EBD Gaming é da minha sala dos adolescentes, que é os adolescentes. O EBD Gaming consiste em vários joguinhos para deixar a aula mais interativa. Então, se você é dos adolescentes, mas não vai para EBD por medo de ser chato, pode vir que não é chato. O EBD Gaming ajuda pra caramba no aprendizado. Eu, por exemplo, não gostava de EBD, confesso. Mas depois do EBD Gaming, tudo ficou bem facinho para mim. Então, o EBD Gaming, EBD Jogos, é isso aí. O Revival Today, que era o antigo nome do encontro Creio, que é Avivamento Hoje. Eu lembro quando a gente fazia os cultos lá embaixo no refeitório, eu tenho saudade, muita nostalgia. E era realmente Avivamento Hoje, porque todos os cultos eram uma bênção. O Bible Challenge, que é o desafio bíblico. O Bible Challenge eu tenho certeza que é do Creo Olympics. E o Bible Challenge consistia bastante no contexto do Creo Olympics, porque era mais que uma competição, um desafio bíblico, né? Pra gente aprender mais sobre a Bíblia e também entrar nessa competição do Creo Olympics, super legal. O Creo Olympics, Olimpíadas do Creo, que a gente fez durante as férias de julho para os adolescentes. A gente abordou essa competiçãozinha, esses joguinhos, por causa das Olimpíadas que teve em 2021, que era para ter em 2020, aí veio a horrível pandemia, e aí a gente fez em 2021. E é isso, gente. Os nomes do Creio estão aí. Se tiver mais que a gente não lembrou, que você quer aprender, põe aí nos comentários ou me manda um direct no Instagram que a gente vai estar feliz em receber feedback. Podemos ir para o próximo assunto? Surprise question! Pergunta surpresa. Você sabe o Salmo 23 inteiro de cor? Se sim, em inglês. Talvez muitos cristãos já foram ensinados desde pequenininhos o famoso Salmo 23. Mas em inglês eu acho que nunca. Por isso, hoje eu vou ensinar vocês o Salmo 23 inteirinho em inglês. Então, pega aí um papel e uma caneta e anota para você ter o Salmo 23 memorizado em português e inglês. Imagina só, você chegar em alguém e falar: olha, eu aprendi o Salmo 23 todinho em inglês, no inglês com a Livis. Então, vamos lá. Anota aí. The Lord is my shepherd. Shepherd shepherd. I lack nothing. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. He guides me along the right paths for his name's sake. Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Se você, relembrando, se você não conseguiu anotar porque você não entendeu algumas palavras, pode falar comigo ou no meu direct ou mandar um comentário aqui embaixo que eu vou estar contente em explicar direitinho, beleza? E what about todos os livros da Bíblia? Você sabe de cor? Eu não sabia, mas depois que eu dei uma estudadinha aqui para dar essa aula para vocês, eu soube. E em inglês? Eu acho que você não sabe, então vamos lá. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Kings, 2 Kings, 1 Chronicles, 2 Chronicles, Esdras, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, bem complicado esse, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah e Malachi. Matthew, Mark,
Luke, John, Acts of the Apostles, Romans, 1 Corinthians, 2 Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, Thessalonians, 1 Thessalonians, 2 Thessalonians, 1 Timothy, 2 Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, 1 Peter, 2 Peter, 1 John, 2 John, 3 John, Judas e Revelations. Eu não passei em português porque eu espero que você se esforce para poder dar uma estudada e ver, aqui pegar a Bíblia, abrir a Bíblia, olhar, falar, ela falou Titus, qual será que é Titus? E aí você vai lá e procura. Eu coloquei na ordem para ficar mais fácil, óbvio. Então vamos lá. Você anotou? Alguns, assim, não são muito diferentes. Por exemplo, Judas e Judas, que é a mesma coisa. Então, se você garimpar um pouquinho aí tudo que eu falei, você consegue ver que algumas coisas não são muito diferentes. Agora a gente aprendeu um pouquinho sobre como um cristão se comunica em inglês. Um cristão, ele tende a se comunicar em inglês muito diferentemente do que a gente fala aqui no Brasil. Tipo, lá não existe. Pelo menos eu não aprendi isso, eu não vi, eu pesquisei e não vi isso. Tipo, eles não costumam falar, tipo, a paz do Senhor. Eles costumam. Eu acho que não, porque eu não vi nenhum. Assim, pelo que eu acompanho cristãos, eu nunca vi nenhum cristão falando a paz do Senhor em inglês. Mas eles costumam falar God bless you, que Deus te abençoe. May God be with you, fica com Deus. E Jesus loves you, que é Jesus te ama. Lá eles também não falam manto, terra. Eles não falam isso. Mas eles também. Não precisa ficar com medo de chegar lá, e, tipo, dependendo da igreja, óbvio, e começar e conseguir falar línguas estranhas, porque lá eles também são assim, sabe? Eles também têm alguns que têm o dom da revelação da língua estranha e tal, eles também falam língua estranha, eles também adoram. Então, tipo, aleluia, aleluia, glória a Deus eu não pesquisei, mas deve ser, tipo, the glory of God, glory be to God, coisas assim. Então, garrafa do retiro. Como que ficaria a garrafa do retiro em inglês? Essa é uma boa pergunta. Pode pesquisar aí, sua lição de casa hoje é pesquisar como que vai ficar juventude perseverando em um novo tempo e comentar aqui ou me mandar no meu direct para eu saber que você fez sua lição de casa. E é isso, gente. Esse foi o fim da nossa segunda aula de inglês com a Lives. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu e fiquem ligados para a próxima. Não se esqueçam de seguir o Creio Guarulhos e o Creio Guarulhos.tranquilidades. Beijos da Teacher Lives. God bless you all.